Foi. Olá a todos, eu sou a Juliana e estou aqui com a Júlia Baker e com o Rafael Amorim para ter uma conversa sobre a exposição mais recente do projeto Imersões Digitais, Exposições em Novas Realidades. Esse projeto foi contemplado pelo edital de fomento a todas as artes da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, e contamos com o apoio do coletivo Na Pupila para essa entrevista. Olá, Júlia, olá, Rafael. Rafael, queria começar pedindo para você se apresentar um pouco, dizer de onde você vem, da sua trajetória, sua relação com a arte, suas pesquisas mais recentes. Olá, primeiro eu quero agradecer Júlia e Juliana e todas e todos e todes que estão curtindo a exposição, tanto no Instagram quanto no site. Acho que o trabalho está super bonito. E aí me apresentar, né? Sempre sempre uma questão assim, né? Que é isso? Que é essa apresentação? E aí eu costumo sempre elencar algumas coisas que eu acho importante dizer. Uma é que, talvez antes de me considerar artista visual, eu, Rafael Amorim, sou poeta, me entendo enquanto poeta ou artista visual que escreve. Sou formado no curso de bacharelado de artes visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ. E aí, de lá para cá, né, da minha graduação até aqui, a minha pesquisa ela vem caminhando por essa interseção entre as artes visuais e a palavra escrita, né, muito contaminada por esse lugar da poesia. Mas acho que no meio disso tudo tem também um interesse muito grande que eu descobri, né, na EBA, na UFRJ, que é o território urbano, né, a cidade, enquanto um campo de criação. Trabalhar essa temática, né, de entender a cidade como um campo de criação, tanto em artes visuais quanto na poesia, para criar um produto híbrido, né? Eu acho que o meu trabalho hoje ele se vale dessa multidisciplinaridade da arte contemporânea, mas acho que para além disso também existe um interesse em produzir algo híbrido, né? Que está relacionando a cidade, a escrita, o meu corpo em performance, né? A poesia. E aí quando eu falo escrita, né? Acho que eu acabo generalizando assim gêneros literários, porque eu saio da poesia e aí, né, construo um texto em prosa e aí a escrita aparece no trabalho, né, de determinada maneira e aí escrevo contos e aí escrevo ensaios. Então acho que quando eu falo um pouco de um trabalho híbrido é partindo desse princípio. Além de poeta, além de artista, sou pesquisador e curador independente e moro em Padre Miguel, que é um bairro daqui da zona oeste do Rio, e que mais para frente talvez a gente fale um pouco mais sobre essa relação. Mas aí acho que é um pouco disso. Você trouxe para essa exposição, né, dois trabalhos que, na verdade, são distantes temporalmente, né? Que um é pré-pandemia, né, de 2017, As Fronteiras que Existem Entre a Gente 2, e o outro é de 2020 já, né, em plena pandemia, Aos Exilados, as Boas-Vindas. E as abordagens também, elas se distanciam um pouco entre si, né, na medida em que um está falando sobre um indivíduo em meio à massa, né, na cidade, enquanto o outro está falando de um microcosmo dentro dessa macrocidade, né? Agora, essa macrocidade está interditada, né, por conta da pandemia. Quando você realizou essa fotoperformance em 2020 já, você já tinha em mente criar um diálogo com essa audiomontagem, audiocolagem de 2017? Então, a princípio não, assim, Aos Exilados, as Boas-Vindas, ele, se eu não me engano, é o meu segundo trabalho, né, em isolamento social, em 2020, e eu acho que ele vem muito de uma urgência de pensar como que a escrita, né, meu trabalho com escrita, né, ele desde a graduação começava a tensionar o cotidiano, né, o fluxo das cidades, e aí
aos exilados as boas-vindas, eu começo a tentar responder ou tatear um pouco essa minha urgência de lidar com essa escrita do cotidiano que não está do lado de fora da minha casa, né? Que não está nesse ritmo, né, da cidade que eu estava acostumado a pensar enquanto metodologia para o trabalho. E aí, esse trabalho também, eu acho que... Não, eu acho não, né? Ele não tem muita relação com as fronteiras que existem entre a gente dois, né? Que é um trabalho, né, muito pré-pandemia, né? A gente nem pensava, né, nessa configuração atual. Mas, aos exilados, as boas-vindas, ele é uma tentativa também de dissolver esse espaço íntimo, né? Esse espaço domiciliar, assim, de entender que agora a casa e o quarto também é ateliê e também é galeria e também é espaço expositivo e também é campo de criação. Então, acho que nesse trabalho em específico eu acabo caminhando por esse lugar de solução, assim, desses espaços, sabe? Certo. E como você tem se sentido nesse período assim de pandemia? Como é que tá? Como é que você está se sentindo assim? Tá bem de saúde mental? E como é que tá o fluxo de trabalho? Assim, você está desengavetando projetos, aproveitando para realizar coisas que talvez estivessem guardadas por um tempo ou não? Assim, tá com essa fadiga pandêmica? Que tá bem, né? Porque eu acho que nesse sentido de pensar minha produção na pandemia, acho que eu ainda estou investigando muito, né? Acho que a gente ainda não chegou num momento em que a gente consiga responder a essa urgência, né? Então, acho que a minha produção hoje, ela se voltou para si, né? Eu acho que eu ainda estou me investigando com muito mais cuidado do que eu fazia, né, num período pré-pandemia. E é um lugar de muita negociação também, né? Negociação comigo mesmo, de pensar até onde eu posso levar esse trabalho, né? Esses trabalhos que eu vou construindo, né? Se são trabalhos que existem ou existirão num futuro pós-pandemia, sabe? Ou se é um trabalho que ele se restringe a esse espaço que a gente foi, né, meio que foi circunstancializado ou obrigado, enfim, a habitar. Mas acho que mais do que isso também eu ando pensando que produzir arte, né, principalmente a gente que trabalha com arte, com cultura, né, que escolheu pensar essa trajetória no Brasil atualmente, assim, não que, né, sempre tenha sido, né, um mar de rosas, enfim, mas eu acho que produzir artes agora requer um cuidado muito maior, porque a gente está trabalhando de dentro de casa e as fronteiras são mais, não sei, se eu posso falar isso, assim, mas é porque eu tenho a impressão de que essas fronteiras entre o que a gente, né, produz dentro de casa e o nosso lugar de trabalho dentro de casa, o nosso escritório, nosso ateliê, eu acho que torna tudo muito mais fino, uma fronteira muito mais fina, sabe, entre o que é trabalho, o que é ambiente doméstico. Então acho que é um pouco cuidado nesse sentido, sabe? Talvez o excesso de trabalho apareça muito mais nitidamente agora, sabe? Porque a gente está trabalhando de dentro de casa e, de certa forma, a gente faz um horário, a gente faz o nosso espaço. Então, acho bem complexo, assim. Então, tendo a olhar um pouco para isso e a tomar um certo cuidado. Oi, Rafa. Eu achei interessante quando você falou dessas escritas do cotidiano, que eu acho que é algo que a gente pode reparar no seu trabalho, tanto quando ele está no espaço público, quanto ele está num espaço privado, né? São, obviamente, cotidianos diferentes, porque o que a gente está vivendo no nosso íntimo a princípio, né? Tá lá guardado com a gente e na esfera pública é um pouco diferente.
Eu queria que você comentasse, se você puder, obviamente, comentasse um pouco assim sobre essa questão dessa escrita do cotidiano e como você vê ela refletida nos seus trabalhos em geral, assim. Uhum. A escrita, ela aparece para mim muito, né, muito antes de eu pensar o que seria um trabalho de arte, né, muito antes de eu me entender enquanto uma pessoa graduanda em artes, graduada em artes, né. Acho que a escrita me aparece quando eu me entendi enquanto leitor, né, muito jovem, assim. E só que, né, de lá para cá, de todo esse processo até eu entrar na graduação, eu começava a me chamar muita atenção o modo como a escrita aparece no ritmo que a gente vive, né? Principalmente no Rio de Janeiro, assim. E principalmente no subúrbio também, a gente tem uma outra relação com escrita que vem da propaganda, de outdoor e de placas, etc., mas também vem da pichação, vem do grafite, né? Então a gente está, pelo menos, né, dentro da minha experiência, a gente está sendo sempre atravessado por esse tipo de escrita. E aí eu comecei a me interessar por tentar pensar como que eu poderia colocar no mundo uma outra escrita sobre essas escritas, né? Uma outra escrita que narrasse esse cotidiano que é também posto por escrito, né? E que passa, né, diante da gente com muita rapidez. Enfim, a gente vive num ritmo que talvez não colabore tanto para que a gente perceba algumas escritas que são quase ínfimas, né? Que são quase invisíveis. E aí, né, o trabalho começa a virar um pouco disso, começa a virar uma observação sobre os meus percursos, né? Porque morar em Padre Miguel e estudar no Fundão, por exemplo, né, me obrigava a fazer um percurso, né, de segunda a sexta na Avenida Brasil e precisar lidar com essa paisagem, que é uma paisagem de passagem, né, para mim que estava indo e voltando, né, cotidianamente. Então acho que isso acaba virando uma metodologia para o trabalho até certo ponto acidental, porque eu estava imerso nesse ritmo, nesse fluxo, e quando eu me vejo, isso já está, né, de certa forma, contaminando, né, a minha prática artística ou contaminando o meu olhar, sabe? E aí, né, em paralelo, aparece também esse interesse desde muito antes, assim, pela poesia, e eu começo a tentar relacionar, né, essa poesia a um trabalho de arte que ali no início da graduação começa a ser estruturado como um trabalho que fala sobre a cidade ou que narra sobre a cidade, e acho que trabalho em artes visuais contamina a poesia e a poesia também contamina o trabalho. Acho que acaba virando uma relação de como eu me sinto nesse deslocamento. E você fala bastante do seu território, né? Da onde você é, que é Padre Miguel, como você acabou de falar dos percursos, até que isso acabava gerando pelo fato de você estudar em lugares distantes e tudo mais. Você acha que essa sua geografia, né, que está tão presente na sua fala, como é que ela se traduz também nos seus trabalhos, assim? Que isso acaba potencializando para Uhum. você? Eu falo muito de Padre Miguel, mas eu acredito que os meus trabalhos não necessariamente falem sobre Padre Miguel. Eu acho que, né, eu falar é diferente do meu trabalho figurar alguma questão, né, de Padre Miguel enquanto um território específico. Assim. Quando eu falo de Padre Miguel, eu acho que é muito um posicionamento político, né, de me entender enquanto um corpo que sempre habitou o subúrbio, né, de uma pessoa que se entende como uma pessoa negra, gay, né, de pensar quantos marcadores sociais de diferença nesse corpo, né, advém desse território, assim. Então, eu poderia falar de Padre Miguel tanto quanto eu falaria de qualquer outro bairro da zona oeste do Rio, sabe? Mas acho que Padre Miguel acaba, né, virando esse enunciado na minha fala, porque é o lugar de onde eu venho, porque é aqui que surge o meu primeiro, né, contato com um repertório de imagens e de palavras e que, né, futuramente eu vou trabalhar nas minhas produções, as minhas pesquisas,
e porque também me interessa as configurações sensíveis, acho que dá para colocar assim, as configurações sensíveis que são agenciadas no subúrbio. Assim. O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas que passam despercebidas e que poderia, sei lá, servir como matéria para um trabalho de arte, sabe? Desde uma gambiarra que, para mim, existe dentro de um pensamento escultórico e acidental, até um elemento da minha infância, sei lá, as marimbas, por exemplo, né? que em algum momento aparece tanto no trabalho quanto na poesia, né? De pensar que são elementos caros a mim, porque fazem parte da minha narrativa, da minha trajetória, e que acho que comentam um pouco sobre esse lugar da onde eu venho, aonde eu habito até hoje. Né? Eu acho que é uma maneira de fazer presente essa geografia, e eu acho que também de endereçar esse trabalho, né, essa produção artística, sensível, a outras pessoas que não só o que a gente entende como público de arte, sabe? Principalmente porque esse trabalho faz esse deslocamento, né, da Zona Oeste até uma galeria no centro, ou uma galeria na Zona Sul, né, que é essa região que, né, ainda detém um circuito, né, de artes visuais. E eu acho que olhando um pouco para esse lugar, tentando perspectivar um pouco desse lugar de que o meu trabalho ele também né, ele não é só para um público né, que consome a arte ou que está interessado em arte, mas é para um público que está atento às dinâmicas que eu vivo, sabe? De um público que vai saber identificar o que é uma marimba, sabe? E aí acessar que aquela marimba ela advém de um repertório que é coletivo, sabe? Que não é só meu. Eu acho que é isso, assim. É interessante você estava falando, enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso, né? Nesse trânsito de referências, né, que você acaba fazendo, porque é isso, as galerias estão no Centro e Zona Sul, você foi aluno do Parque Lage, que está numa zona super nobre do Rio de Janeiro. Então, você está levando essas suas referências para esses lugares e, ao mesmo tempo, você está trazendo referências desses lugares para o seu território de origem, né? Assim, você não você fica diferente para Padre Miguel, você é diferente na Zona Sul do Rio, e você volta para Padre Miguel diferente também, né? Aí eu queria, assim, comentar isso e pedir para você comentar assim, um pouco o que você acha, assim, se é... Ju, tá, tinha travado aqui. Não, e com relação a isso, eu acho que eu sou e você, né, talvez eu vá ser assim para sempre uma pessoa em trânsito, né, assim. Eu acho que eu não sei assim, não sei se eu concordo se eu levo alguma coisa ou se eu trago alguma coisa, sabe? Porque de certa forma, né, eu não preciso fazer isso, né? Acho que a gente, né, tem intelectualidades diversas e sensibilidades diversas, assim, que independe da minha figura, né, tá nesse fluxo ou não. Mas eu acho que o que eu tiro disso é toda essa construção de uma rede, sabe? E não só uma rede de pessoas que eu encontro em Padre Miguel, de pessoas que eu encontro, né, no Parque Lage, no Jardim Botânico, já que você citou, assim, mas uma rede de repertórios, uma rede de outras imagens e como essas imagens vão se relacionando, né? E como que eu posso levar para um espaço expositivo, né, bem canônico, cubo branco, né, uma marimba, assim, né, continuando assim nesse exemplo da marimba, ou como eu posso pensar nesse trajeto como o trajeto sendo o próprio trabalho, ou o trajeto sendo a própria metodologia, assim, eu acho que ainda me interessa esse lugar em trânsito, sabe? Né? Por mais que seja, né, um lugar também de muito cuidado, de pensar, quer dizer, agora menos, porque a gente está em isolamento, mas de pensar se esse já não é tido como um movimento natural, entre muitas aspas, né, de deslocamento de pessoas que nascem e moram,
né, sei lá, na Zona Oeste, na Zona Norte, na Baixada, e precisam trabalhar no centro, Zona Sul. Né? De certa forma, isso já acontece. Assim. Aconteceu com os meus pais, né? Aconteceu com pessoas que eu conheço, com vizinhos, com amigos. Então, eu acho que é só tentar olhar um pouco para essa dinâmica de uma maneira, não sei, com uma liberdade maior que me permitem, né? De tentar entender isso não só como um percurso que exige muito, que exige dinheiro, que exige tempo, né, que demanda muita coisa, mas como um lugar de experimentação, né? Já que estamos aqui, né, já que estamos há quase 2 horas dentro de um ônibus para cruzar a cidade, né? Por que não pensar nisso como uma prática também, né? E aí é super curioso também, porque eu saio daqui transformado e aí eu volto para cá transformado. Eu acho que são muitas transformações que eu ainda preciso lidar, ou preciso aprender a lidar, ou que o trabalho vai se modificando, né, à medida em que eu vou propondo esses deslocamentos, me colocando em deslocamento. Mas eu gosto de pensar acho que na minha cabeça funciona um pouco dessa forma, assim, num desenho que eu faço, ou que eu fazia todos os dias, né? Eu saí da minha casa e ir para, sei lá, para o Fundão, ou para o centro, ou para a Zona Sul, assim. Eu gosto de pensar nesse desenho que fica na cidade, sabe? Eu gosto de pensar que o meu trajeto talvez seja um desenho e que as pessoas que eu cruzo em determinado dia, elas têm acesso a esse deslocamento e eu tenho acesso ao deslocamento delas. Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? É muito difícil porque, né, infelizmente, Padre Miguel, né, não tem um museu, por exemplo, um centro cultural, sabe? Para onde meu trabalho possa voltar, né? Então, eu acho que são sempre umas negociações que eu faço comigo mesmo de até onde eu posso ir, né? Até onde eu quero ir, e eu acho que, sobretudo, até onde me permitem ir também, né? Porque eu acho que tem um interesse meu de pensar desvios, né? Se existe uma dinâmica, ou se existe algum poder político que me priva de estar em determinado espaço, então como que eu posso operar um desvio para ou não estar lá, ou estar lá de alguma outra forma, sabe? Eu fiz essa pergunta até para uma curiosidade pessoal mesmo, porque achei interessante você dizer que você se sente em trânsito, né? Porque eu também sou da Zona Norte, né, do Rio, sou aqui do Caxambi, Meier, e sempre assim, né, sempre trabalhando na Zona Sul, sempre fazendo esses trânsitos, né, para centro e Zona Sul. E eu sempre me sinto assim estranha em qualquer lugar. Me sinto uma estranha na Zona Norte, me sinto uma estranha. E é um pouco disso, né? Do estar em trânsito, né? Quando a gente está em trânsito, ao mesmo tempo que a gente também pode se sentir pertencente a todos os lugares, né? Eu, no caso, me sinto estranha em todos os lugares, mas também tem um outro lado. A gente pode se sentir pertencente em qualquer lugar que a gente esteja, a gente se sente dali, né? Daquele lugar. Eu acho que existe uma questão também nisso, assim, de me sentir pertencente, porque para eu me sentir pertencente, né, falando, né, dentro de uma perspectiva muito individual, assim, mas que já foi compartilhada com pessoas que pensam parecidas, para eu me sentir pertencente, eu acho que eu preciso de subsídios para que, de fato, eu seja pertencente, sabe, a determinado espaço, né? Assim, não é claro, assim, esse deslocamento ele não é a troco de nada, né? Não estou fazendo isso porque eu resolvi em algum momento que eu me colocaria em deriva pela cidade, dentro de uma ideia meio romântica, né? De experienciar a cidade enquanto deriva, etc. Não é, né? Eu preciso pagar conta, eu preciso pagar boleto, né? O artista, eu tenho um amigo que eu gosto muito, que ele sempre fala isso, o artista também come, né? O artista também põe comida dentro de casa, né? Então, não é à toa, assim, pertencente demanda também outras negociações, né? Assim, para algumas pessoas é muito mais fácil, assim, para a gente talvez, eu acho que a gente precise olhar um pouco
um pouco mais assim com um olhar mais crítico, sabe? De o que é se sentir pertencente e se os espaços propõem alguma política para que a gente se sinta pertencente, sabe? Porque a cidade não propõe, né? E aí falando do lugar que me cabe falar, né? Que esse, né, estudo de uma pesquisa que se volta para o território urbano, né? O Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro, né? Mas dentro desse nosso recorte, o Rio de Janeiro ele não foi pensado para que a gente se sentisse pertencente no centro da cidade, por exemplo, não, e no centro ainda, né, entre aspas, né, dentro de toda essa configuração a quem pertence o centro, a quem pertence a margem, enfim, acho que dá para a gente abrir vários parênteses, né, e abrir várias discussões. Mas acho que eu estou falando isso porque a sua fala me coloca muito para pensar sobre isso, né, que a cidade ela repele, assim, e ela foi feita para cada vez repelir mais, né? Assim, seja por falta de acesso de transporte ou não sei, ou por qualquer outra coisa que te prive de estar em certo espaço ou tal hora, sabe? Eu acho que são muitas questões que a gente vai tentando não responder com o trabalho de arte ou com a poesia ou com a cultura, mas lidar, né? Acho que a gente está sempre usando da arte, da cultura, enfim, da educação, para tentar lidar e não sei, operando algumas estratégias para se manter vivo e, enfim, para continuar habitando assim, esse espaço. Mas eu fiquei com uma curiosidade que você falou muito assim que você tem que ir, né? E que, enfim, Padre Miguel, o lugar que você mora efetivamente não recebe, né? Você só está indo, você não tá aí, não está recebendo. Você acha que o campo da arte funciona assim? Ele não quer de certa forma se disseminar, assim, entende, pela cidade. Ele só quer receber. Porque, bem ou mal, se a gente reparar atualmente, né, nos últimos 5 anos, existe o campo das artes está abraçando mais, não sei, indivíduos periféricos, poéticas periféricas, poéticas não tão dominantes, né? De certa forma. Mas será que ele só abraça porque você chega lá ou será que ele quer chegar também nesses espaços? Assim, não sei, só pensei assim, se a gente podia... O que você acha? Eu não sei muito assim o que achar, né? Porque acho que quando se fala em campo da arte, acho que, né, a gente acaba dando uma generalizada, né, entendendo que a arte é só esse circuito de artes visuais, arte contemporânea, né? E aí dentro também de uma relação de eixo Rio-São Paulo também, que a gente, né, é super contaminado, né, de pensar que a arte está nesse eixo e que arte que é essa, né? Assim, então acho que o campo da arte para mim agencia várias outras camadas, várias outras regiões do pensamento, né? Mas nesse sentido de pensar um circuito de arte contemporânea carioca, né, dentro desse recorte muito específico, eu acredito que como qualquer outro espaço que detenha um discurso de privilégio, eu acho que o acesso é sempre muito mais penoso para determinado grupo, né? Tanto, né, do acesso de público quanto desse retorno, né, de, sei lá, temos um centro cultural, então, posso usar um exemplo, assim, temos um centro cultural incrível em Acari, Fazenda Botafogo, que é o Centro Cultural Fábrica, né, mas que ainda depende, né, de políticas públicas, ainda depende de manutenção, ainda depende de um olhar mais cuidadoso para esse espaço do que, sei lá, qualquer outro espaço nesse eixo Centro-Zona Sul. Então, Júlia, não sei, assim, mas dentro da minha experiência e dentro de uma experiência que é também coletiva, de pessoas que eu entendo enquanto meus pares, né,
enfim, que me atravessaram tanto na universidade quanto nesse meu período no Parque Lage ou em qualquer outra instituição, assim, eu acredito muito que é um movimento que ainda é unilateral, né? Ainda, para se chegar nesses espaços, a gente tem que propor esse movimento. São os espaços que vêm até a gente, né? E por que a gente ainda precisa chegar nesses espaços? Eu acho que são escolhas, como tudo, né? A gente não dá para ser ingênuo o suficiente, né, e dizer que os espaços estão se apropriando das narrativas, etc. Não, acho que uma palavra que eu gosto muito de comentar assim, né, nessas discussões é sempre negociação. Eu acho que a gente está o tempo todo negociando com a gente, com o outro e com esses espaços, né? Então, eu acho que cabe a gente decidir, dentro também de uma postura ética, se é que eu posso colocar assim, se faz sentido o nosso trabalho chegar, sei lá, num centro cultural, né, do outro lado da cidade, né, ou se o nosso trabalho existe aqui, né, ou existe só aqui, a gente veicula de uma outra forma e faz girar de uma outra maneira, sabe? Mas eu acredito, sim, que ainda é um movimento unilateral por envolver privilégios, sabe? Não sei se fez sentido, mas para mim fez, assim, em algum momento, sabe? Fez sim. Agora, voltando um pouco mais para as suas obras, né, para a sua poética, eu percebo que você trabalha muito esse ambiente público, né? A cidade, como a gente estava falando, como você disse, a questão dos percursos, a questão de você estar no espaço, de como dialoga com esse espaço, o próprio trabalho que está no Imersões, né, que você pediu para as pessoas falarem sobre a cidade delas, ao mesmo tempo que você trabalha também numa esfera bem particular, né? O seu quarto, o seu espaço privado, que você também falou anteriormente, que atualmente acaba se misturando um pouco esse público e privado, porque a casa, o quarto virou ateliê, virou espaço de trabalho e tudo mais. Eu queria entender, assim, como é que você vê esses dois espaços, assim, como é que você dialoga com eles, como é que você vai criando as suas poéticas, entendendo, assim, porque são dois espaços, assim, bem distintos, né, que a gente tenta marcar de formas diferentes, até como a gente age em cada um deles, né? Sim. Eu acho que sempre foi uma discussão muito, muito importante, assim, pensar tanto o espaço urbano público quanto o meu espaço íntimo, porque eu nunca fui, por exemplo, artista de prática de ateliê, né? Então, meu ateliê, de alguma maneira, né, meu espaço de trabalho sempre foi o quarto, a casa, e aí depois acabou virando a cidade. Então, eu acho que eu tendo a trabalhar não de uma maneira a colocar esses dois espaços em oposição um ao outro, mas de pensar que, ora, esse espaço domiciliar é um recorte da cidade, né? Ora, a cidade é uma ampliação desse espaço menor, sabe? Eu acho que tô sempre querendo relacionar, assim, acho que principalmente porque o trabalho que eu desenvolvo hoje, eu passo a entender como um trabalho de endereçamentos, assim, tá sempre me interessando endereçar essa escrita que eu mexo no trabalho a algo, a alguém, alguma relação, algum espaço. Então, esses dois espaços, né, o público e o privado, eu acho que eles acabam virando campos que recebem esse endereçamento, sabe? Então, aos exilados as boas-vindas, eu estou endereçando, enfim, a uma determinada figura, né, que não frequenta mais o meu quarto, mas ao mesmo tempo também endereçando a minha própria casa, ao meu próprio quarto, porque é o espaço que me cabe hoje, né, é o espaço em que eu sou confinado. Então, né, eu acabo abrindo para quem acessa essas fotografias a minha intimidade, né, que é o estrado da minha cama, que é a minha mesa de cabeceira, que é o meu corpo, né, interagindo com esse espaço que eu interajo cotidianamente, assim.
E, em As Fronteiras que Existem Entre a Gente 2, acho que essa questão está muito mais explícita, essa questão do endereçamento a algo, a alguém ou ao próprio espaço urbano, porque ele é a leitura de uma carta, né? Então, é literalmente endereçada a um sujeito que pode ser qualquer um de nós, né? E, ao mesmo tempo, pode ser a própria cidade que a gente está ouvindo, né, narrarem. Então, acho que, mais uma vez, não está me interessando pensar o público em oposição ao privado, mas como que esses dois ambientes e como que esses dois espaços eles se relacionam, assim, como, né, eu tento ou como eu consigo relacioná-los a partir do meu trabalho, né? Quando eu faço essa fotografia, né, essa série de fotos, né, são 35 fotos do meu quarto, e pinto sobre o estrado da minha cama, né, a frase onde me penetram os trópicos, né? Eu acho que eu tô buscando dialogar um pouco entre essa intimidade que eu estou construindo dentro de uma série, de uma foto performance, e uma dimensão, né, desse macrocosmos que a gente falou, né, no início, né, onde me penetram esses trópicos, né, que trópicos, algo que vem de fora, algo que, né, que está dentro de uma geografia, que é uma ficção e que é, né, dentro desse repertório de palavras que a gente entende o que é trópico, e aí trópico se relaciona diretamente a uma ideia cartográfica de um espaço maior que a gente, né? Então, é um pouco por esse caminho, assim, de tentar pensar junto, né, onde está o dentro e onde está o fora, tentar brincar um pouco com isso, sabe? Os trópicos são linhas imaginárias, né? Assim, até tenho falado durante esse período de pandemia, eu tenho falado bastante isso, que a pandemia provou para a gente que as fronteiras são linhas imaginárias, são mais imaginárias do que a gente poderia imaginar, né? Porque se um determinado país não está comprometido em controlar, o vírus não adianta o esforço dos demais, né? Então, é algo que só pode ser vencido se houver uma estratégia coletiva, né? E essa questão também do espaço do público e privado também é uma ficção, né? Assim, a gente imaginar que a nossa casa é um espaço privado, isso é uma linha imaginária, né? Porque a nossa casa está dentro de um território que é coletivo e que é direito de todas as pessoas, né? Então, é bem interessante, assim, esse trabalho. Né, aos exilados as boas-vindas, eu ando olhando muito para ele, porque ele é também, né, acredito, uma tentativa não de ilustrar, né, nem de figurar, de responder, mas acho que é uma tentativa de construir essa ficção também, né? Porque a partir do momento em que a gente, né, tá aqui nessa conversa, a gente abre uma chamada ou assiste uma live, a gente tem acesso a esse espaço íntimo do outro, né? Você consegue ver o que está ao meu redor, eu consigo ver o que está ao seu redor, né? Eu consigo fabular como é a sua casa, você consegue fabular como é a minha. E aí, com essa série, com essa foto performance, acho que tem uma escolha estética assim muito muito importante para mim, que são esses planos mais fechados, né, justamente vindo, né, desse espaço em que a gente precisou abrir mão, talvez, né, dentro de toda essa dinâmica de lives e de conversas online, né, e de tudo, né, de pensar também o trabalho de arte como um espaço muito recortado, assim, de não entregar completamente como é o meu quarto, mas entregar alguma coisa, né? Sim, total. Júlia, mais alguma pergunta? Não, acho que só agradecer. Obrigada, Rafael, por passar esse tempinho com a gente. Eu que agradeço.
Deixa eu te fazer só uma última pergunta, assim, só de questão de curiosidade, com relação à sua relação com a palavra. Você foi uma criança leitora? Fui uma criança leitora, assim, e em muitos aspectos de entender a leitura como fuga, né, de já me entender desde muito cedo como, né, uma pessoa LGBT, né, enfim, de me entender enquanto, né, uma criança gay, né, antes mesmo de eu saber o que era ser gay, né, e então acho que a leitura me levou um pouco para esse lugar de carinho mesmo, sabe, de refúgio, né, de sair desse espaço completamente nocivo que é a vida em comunidade dentro de uma escola, né? Enfim, existe muita crueldade. É incrível, né? Mas existe muita crueldade para quem foge de certos padrões, né? Então, acho que a leitura acabou me ajudando nesse sentido, assim. E muitos outros também, né? De pensar outras fabulações de mundo, né? De pensar, né, que o mundo não é só isso, né? Que está colado à nossa retina, que está enquadrado na nossa janela, assim, que existem as entrelinhas. Acho que, né, o trabalho de arte que eu desenvolvo hoje, ele acho que essencialmente passa por esse lugar, sabe, de me entender desde muito, muito jovem como, né, um leitor, né, uma criança leitora, e de perceber que existem entrelinhas e de que talvez o trabalho de arte esteja nessas entrelinhas, sabe? De entender que toda a sensibilidade que a gente acessa, ela também pode vir das entrelinhas de algo que a gente não vê no primeiro momento, ou de algo que a gente não enxerga quando a gente olha pela primeira vez para o nosso bairro, mas que a experiência, né, transforma o olhar e a experiência transforma, né, as nossas relações. Então, acho que a escrita foi sei, eu não gosto de usar a palavra salvação, porque eu não acredito em nada que salve, né? Porque eu acho que isso é discurso religioso, mas acho que a escrita foi algo muito próximo de uma salvação de uma sensibilidade, ou né, de uma experiência artística coletiva, enfim. Uma relação de afeto, né, com as palavras. De afeto, assim, bastante, de poder perceber que existiam outras palavras além das que existiam nos livros, e existiam outras palavras além das que eram proferidas na minha direção, né? De que existiam outros nomes que eu poderia me apropriar que não os nomes que me chamavam quando criança, né? E que hoje eu acho que se eu me coloco enquanto artista, poeta, pesquisador, curador independente, morador de Padre Miguel, assim, eu acho que é muito em alternativa a todos os nomes que não me pertencem, sabe? E que fizeram parte da minha história, claro, mas que eu escolhi que não me pertenceriam, sabe? Maravilha. Rafael, também quero te agradecer pela sua participação na exposição, por essa conversa linda. E você quer falar alguma outra coisa? Quer finalizar? Quer dizer qualquer coisa? Uma frase de corte? Uma frase de corte. Não é uma frase de corte, assim, é um agradecimento a vocês duas, ao projeto incrível também, as meninas que trabalharam duro também no design, né, na produção toda. Acho que tá sensacional. Acho também super urgente esse movimento que a gente faz, né, novamente, de construção de rede, e não só uma rede virtual, né? Não só uma rede dentro, né, de toda a tecnologia que a gente, né, está precisando acessar hoje, lidar com ela, mas, de fato, uma rede de afeto, né, e que talvez o deslocamento, novamente, tenha me levado a construir a minha própria rede, né? Não sei, não fosse essa insistência no me deslocar, né? Não teria conhecido Juliana quando a gente trabalhou junto, não teria conhecido Júlia quando a gente trabalhou junto, então
Eu acho que é super importante assim, toda e qualquer movimentação nesse sentido, com o intuito de construções de outras redes, né? Construções de outros afetos. Acho importante para caramba e eu acho que Imersões também tá construindo isso. Assim, é muito bonito ver as duas outras artistas que participaram e as que vão vir depois de mim. Assim, então, e hoje, sempre, mais do que nunca, ele não. Né? Acho que a gente não pode esquecer que não nos legitima esse governo fascista, não nos legitima todo e qualquer exemplo de censura ou de conservadorismo. Então, estejamos atentas, né? E como diria minha grande amiga Vitória Jovem, das Irmãs Brasil, é sobre isso. Exatamente, é sobre isso. Então, agradeço Júlia, agradeço Rafael, agradeço quem está assistindo também a nossa conversa e até a próxima. Tchau.